Olá, professor, seja bem-vindo à nossa terceira CCH. A primeira questão, então, ela quer saber se o conjunto S ele seria um subespaço vetorial de V, e para isso ele tem que cumprir três propriedades. A primeira, então, é que o elemento nulo ele tem que pertencer a esse subespaço. Então, a gente vem aqui e multiplica esse conjunto por uma entrada nula. Com isso, a gente obtém, então, uma coordenada nula. E a gente pode dizer, então, que ele pertence, então, ao subespaço de S. Primeira propriedade está cumprida. Na segunda, a gente atribui os termos genéricos para os vetores U e V e a gente tem que realizar a soma deles. Então, nesse caso, a gente vai obter, então, x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. Então, aí a gente pode separar eles para ficar mais fácil de visualizar. Então, x1 mais x2 mais y1 mais y2 mais, então, o Z1 mais o Z2. Dessa forma, então, a gente também pode dizer que o mais V, ele pertence a esse subespaço de S. Então, a segunda propriedade também foi cumprida. Já na terceira, a gente tem que seja alfa um número real, então, e esse subespaço é dado pra gente, a gente tem que multiplicar, então, alfa por U. Então, dessa forma, a gente pode montar o seguinte. x1 mais x2 como sendo o 1, mais alfa multiplicando y1 mais y2 como sendo o 2, mais alfa multiplicando por z1 mais z2. Essa soma, então, a gente pode dizer que seria o 3. Então, agora, a gente também pode, então, colocar o alfa em evidência e multiplicar, substituindo, então, esses termos por o 1 mais o 2 mais o 3. E tudo isso aqui a gente pode dizer que é o nosso U. Então, dessa forma, a gente tem que alfa multiplicado por U. Então, tá certinho e ele pertence ao subespaço de S. Então, logo, S ele é um subespaço vetorial de V. Bom, então agora vamos realizar a questão número 2 da CCH. Primeiramente, para determinar a base do núcleo, por definição, nós vamos ter o seguinte, que o zinho pertence ao Uzão, tal qual função de U, função de Uzinho, vai ser igual a 0V. Isso considerando IR ao cubo como Uzão e IR ao quadrado como V. Então, que Uzinho pertence a IR ao cubo, tal qual função de Uzinho é igual a 0V. Disso nós podemos tirar o seguinte, que a função de Uzinho é esta daqui. Logo, nós teremos x mais y, 2x menos y mais e, vai ser igual a 0v, que vai ser 0. 0,0. Desta maneira, nós vamos obter o seguinte, que x mais y vai ser igual a 0. Logo, nós podemos observar que y vai ser a mesma coisa que menos x.
No segundo, nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos pegar 2x mais o y é igual a menos x, logo, inverte o sinal e coloca mais x aqui, mais z igual a zero. O que vai ser 3x mais z igual a zero, ou ainda z igual a menos 3x. Logo, nós colocamos isso aqui de uma forma mais adequada. Nós vamos obter que o núcleo de f vai ser x menos 3x. Ou ainda vai ser ou ainda vai ser o seguinte: x, tirando o x para fora aqui, de menos 1, de 1 menos 1 menos 3. E tirando esse x aqui, nós vamos obter a base, ou seja, a base do núcleo de f vai ser exatamente 1 menos 3. Se nós observarmos, nós obtemos apenas uma base, ou seja, um único vetor. Logo, se nós temos um único vetor, nós podemos concluir que a dimensão do núcleo de f vai ser igual a 1. Tendo isso, se a gente observar ali o teorema do núcleo da imagem, ele vai dizer para a gente o seguinte, que a dimensão de U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Adequando esta equação, nós teremos que a dimensão da imagem vai ser a dimensão de U menos a dimensão do núcleo de F. São coisas que a gente já sabe. Então, o U vai ter a dimensão 3. Então, vou escrever aqui novamente, dimensão da imagem vai ser igual a 3 menos a dimensão que nós conseguimos aqui, que é 1. 1 vai ser igual a 2. Logo, nós teremos que a dimensão da imagem vai ser igual a 2. Então, destacando aqui as respostas, para facilitar a visualização, nós temos aqui a base do núcleo, 1 menos 3, a dimensão do núcleo, que é 1, e a dimensão da imagem, que é 2.